No ar Identidade Geral, muito obrigado a você que está com a gente, acompanhando esse programa. Nosso compromisso diário aí, né? Todos os domingos às 10 horas da noite, pela TV Novo Tempo e pela Rádio Novo Tempo. Estamos juntos aqui no Identidade Geral. Você que acompanha a gente através de uma das nossas reprises aí pela televisão é muito bem-vindo também. Eu só quero ressaltar que todos os nossos programas também estão na internet, viu? Sempre quando o programa vai pro ar, as nossas entrevistas estão todas lá na internet e também o que fica na internet é o programa todo para quem não consegue assistir pela televisão, para quem não consegue ouvir pela rádio. Então, olha, não tem jeito de você não acompanhar as nossas entrevistas. Todas elas vão lá para o nosso site, novotempo.com/jornalismo. É só você procurar lá a abinha do Identidade Geral e você vai conseguir acompanhar. Você pode conversar com a gente também através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. E você consegue encontrar a gente no Instagram e também no Twitter com o @NTJornalismo. Todos os programas do Departamento de Jornalismo da Rede Novo Tempo estão lá nessas redes sociais. facebook.com/NTJornalismo, @NTJornalismo no Instagram e também no Twitter. No nosso programa de hoje, a gente conversa com alguém que veio para São Paulo tentar a vida, mas acabou perdendo tudo e foi parar nas ruas. Uma história incrível que você acompanha daqui a pouquinho. Tem também os apresentadores do programa que marcou história, por ser o primeiro programa evangélico da televisão brasileira, o Fé pra Hoje. E ainda a história de vida do cantor Jefferson Pilar. Tudo isso no Identidade Geral de hoje, você não pode perder. O nosso primeiro convidado é um agropecuarista gaúcho que veio tentar a vida em São Paulo, mas acabou perdendo absolutamente tudo e foi parar nas ruas. Mas ele conseguiu dar a volta por cima e hoje se dedica a lutar pelos direitos dos moradores de rua e levar mais cultura para eles. A gente recebe agora o líder dos moradores de rua do estado de São Paulo, Robson Mendonça. Robson, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. Por favor, fica à vontade. Robson, que história! Você veio para São Paulo tentar aí uma vida diferente. Isso. Mas aconteceu muita coisa. Você foi roubado, perdeu todos os seus documentos. Você ficou sem emprego, obviamente. Você perdeu a mulher e os seus 2 filhos em um acidente. Tudo isso num intervalo de tempo aí não muito grande. A sua vinda para São Paulo realmente não era essa imagem que você tinha colocado na sua cabeça, né? Não, na realidade não. Quando planejei com minha esposa vir para São Paulo, era para que os nossos filhos tivessem um estudo melhor, numa faculdade mais aprimorada e numa capital, como a gente vai falar, São Paulo. Esse era o principal objetivo, era o que os seus filhos pudessem estudar num bom lugar. Isso. Mas, como eu tenho um ditado que eu sempre digo, que é um ditado antigo, Deus escreve certo por linha torta, né? Ao chegar, fui vítima de um roubo que virou sequestro e perdi tudo. Quando eu era fazendeiro, para mim, morador de rua, era bêbado, era imprestável, era um drogado, não servia para nada. E, de repente, eu fiquei naquela situação, né? Que quando Com perdi quanto tudo, tempo em São Paulo você acabou indo morar na rua? foi questão de 2 dias. 2 dias, já estava morando na rua. Já estava morando na rua. Bom, e aí você passou 6 anos morando na rua, porque 6 anos. esse roubo que acabou virando sequestro, eles esvaziaram toda a sua conta, você não tinha dinheiro mais nenhum. Não tinha dinheiro, não tinha nada, e quando levaram o dinheiro, juntamente, levaram meus documentos, que eles tinham pego meu documento e fazer uma aposentadoria por invalidez, né? E não era pouco dinheiro que você tinha, né? Você tinha feito reservas para conseguir passar um tempo aqui em São Paulo. Eu tinha vendido uma propriedade que eu tinha lá, uma pequena agropecuária que eu tinha lá, né? Vendi para que a gente pudesse aqui comprar uma moradia, um prédio de 3 andares, onde pudesse montar um restaurante de choparia e ao mesmo tempo fazer a nossa moradia aqui em São Paulo e ter uma reserva até começar a ter lucro na nossa propriedade. Agora, Robson, você veio com um pensamento, vou conseguir estudar melhor os meus filhos. Chegou em São Paulo, teve todo esse impacto. 2 dias, estava morando na rua e existe todo esse preconceito realmente. Quem mora nas ruas é bêbado, é quem não gosta de trabalhar e por aí vai. 2 dias, você estava na rua, vivendo essa realidade. Como é que era o teu sentimento? Frustração, desespero, não dá nem para dizer, né? Para complicar um pouco mais, 1 ano depois que eu estava na rua,
Através de uma televisão, vi o acidente que aconteceu com minha mulher e meu casal de filhos, vindo perder a mulher e o casal de filhos, me entreguei completamente às drogas, né? E fiquei num desespero total. Minha vida deu uma viravolta muito grande, né? Mas a revolta que eu tive ao tentar chegar na Câmara Municipal para dar um telefonema para minha terra, para tentar saber o que de fato tinha acontecido e sendo proibido de entrar por ser morador de rua, gerou uma revolta muito grande. E eu resolvi ali juntar alguns moradores de rua e formarmos um movimento que lutasse pelos direitos deles, né? E meu também, já que eu estava na mesma situação, né? E assim criei o Movimento Estadual da População em Situação de Rua, né? Antes da gente chegar até nesse ponto da criação aí, desse movimento que cuida dos moradores de rua, defende os direitos dos moradores de rua, você morando na rua, a gente imagina que quem mora na rua passa por alguns perigos, não é uma situação extremamente segura. Quem eram os piores inimigos? Quem é que você temia morando na rua? O Estado. O Estado Mas é o maior inimigo. De cara já era o Estado que você temia? É o Estado que a gente teme, porque quando o camarada está na rua, a primeira coisa que ele tem é a guarda metropolitana, a polícia militar, vindo com spray de pimenta, com cacetete, com chute, com jatos de água para tirar a pessoa daquele local, não deixando a pessoa sossegada nem um instante, né? Mas isso já com 2 dias morando na rua já era evidente esse medo? Já era bem evidente, era bem evidente. Então você acabava tendo um pouco mais de proximidade, se sentia mais confortável com os outros moradores de rua, mesmo a gente sabendo que de fato existe droga e tudo mais na situação de moradia na rua, do que realmente com os policiais, por exemplo? Sim, porque entre o morador de rua existe o amor, o que muita gente desconhece. Ele consegue compartilhar o pouco que ele ganha, compartilhar uma coberta, compartilhar um pouco de alimento. Ele consegue compartilhar tudo que tem, até o próprio jornal, o próprio... Para se proteger ali do frio, sim, eles conseguem compartilhar um com o outro. O que, através da farda, que eu digo, o morador de rua, ele não tem preconceito contra o policial, mas sim contra a farda que ele vê chegando para fazer repressão contra ele. Bom, eu acho que você, de cara tendo sido acolhido pelos moradores de rua e o medo que a tua experiência com o Estado acabou causando, você se tornou presidente do Movimento Estadual da População de Rua, esse é o nome. Isso. Quem é que te elegeu? Quem me elegeu foi, a gente fez em 2005, porque, como eu disse, no começo fui proibido de entrar na Câmara Municipal. Sim. Em 2005, eu criei o primeiro seminário da população em situação de rua, colocando 350 moradores de rua dentro da Câmara Municipal para fazer esse debate. E nesse debate houve, então, o pedido para que eu falei da gente criar esse movimento, e eles mesmos tinham que escolher entre os presentes quem seria o presidente, quem seria o vice, e assim houve a eleição. Hoje em dia você não é mais um morador de rua, você tem o seu teto. Sim. Como é o seu contato ainda com os moradores de rua? Você ainda tem um contato até pela função que você exerce. Sim, a gente não só tem um contato no acolhimento, no receber, no nosso escritório, mas também quando a gente é solicitado, ainda vamos dormir nas calçadas com eles, embaixo de viaduto, através de ações de higienismo que ainda acontecem na cidade de São Paulo, né? Mas tendo o seu teto, por que você dorme com eles? Porque quando a gente recebe a notificação que vai haver alguma ação da guarda ou da polícia, por exemplo, no Viaduto do Chá, na Praça Patriarca, ou qualquer lugar que vai haver, olha, essa noite eles estão afim, aí eu vou para lá para ver o que de fato vai acontecer, para que a gente possa tomar uma medida repressiva depois. Entendi. Você tem alguns apelidos, né? Eu fiquei sabendo aqui que um deles é Bigode, dá para ver por quê. Existe Pai, é um outro apelido. Os moradores de rua te chamam de Pai. Isso. E os policiais te chamam de advogado dos mendigos. Eles chamam de advogado mendigo porque eu comecei a estudar a lei do morador de rua, que São Paulo é o único estado brasileiro em que tem uma lei específica para morador de rua. O único estado. Que é a Lei 2.316, Decreto 40232. Então, mediante estudar isso aí, houve uma briga muito forte entre eu e alguns movimentos da sociedade que são contra o morador de rua. A gente conseguiu mobilizar mais de 1.000 moradores de rua, onde entramos no Ministério Público para fazer um acerto.
E ali eu comecei a levar várias denúncias de abuso de autoridade, de agressão, disso e aquilo. Então eles começaram, a própria guarda, a polícia militar, a me apelidar. Olha, chegou o advogado dos mendigos, tá vindo o advogado dos mendigos aí, né? Aí eu dizia, não, tudo bem, só falta vocês me dar a carteirinha da OAB, que eu não tenho ainda, né? Só falta isso. É. Ô, Robson, o que acontece mais na rua? Você está falando de violência que o morador de rua às vezes sofre. O que mais acontece? Quais são as maiores dificuldades que os moradores de rua enfrentam? Hoje, a maior dificuldade de hoje é a água. É mesmo? A maior dificuldade. O morador de rua hoje tem grande dificuldade de conseguir água para passar a noite com uma garrafinha d'água cheia, uma água para beber. Ontem mesmo eu vinha no pátio do colégio, uma moradora de rua com uma garrafinha de água mineral, andou em 5 bar lá, ninguém quis lá encher a garrafa, ela dizia, enche na torneira, ninguém quis encher. Então é uma das grandes dificuldades que tem. Eu até estou questionando o município, que agora começou o censo da população de rua, né? Esse censo é contratado, é um valor extraordinário que é pago. Claro que em parte faz bem, mas eu questiono o seguinte, em 1991, o primeiro censo da população de rua aconteceu em Brasília. Sim. Foi onde houve o primeiro censo e o primeiro encontro. Naquela época eles chegaram à conclusão que o morador de rua precisava de um lugar para tomar banho, de um lugar para lavar roupa, de um canto para dormir, de curso profissionalizante, tratamento de saúde, trabalho e moradia. Isso não foi resolvido naquela época. Hoje, 2015, o morador de rua pede a mesma coisa. Eu coloquei a maior dificuldade, o senhor falou que é a água. Sim. Mas e higiene pessoal? Onde é que esse morador de rua consegue fazer suas necessidades fisiológicas, tomar banho, escovar os dentes? Mas é por isso que eu disse, a maior dificuldade hoje é a água. Nós fizemos uma ocupação na Defesa Civil lá em São Paulo, porque as tendas, que é o centro de acolhida dos moradores de rua, estava com um problema caótico, não tinha água para descarga, os banheiros estavam fechados, não tinha água para eles tomar banho, não tinha água para lavar uma roupa. O próprio programa Braços Abertos, que tem da prefeitura lá na Cracolândia, tiveram que fechar os banheiros, as fezes saíam para fora das caixas porque não tinha água. Aí a gente questionou. Por que usam a água de reuso para lavar esse calçado após a chuva e não usam essa mesma água de reuso para dar descarga nos banheiros, para o morador de rua lavar a roupa dele, para essas coisas? A gente sabe que é uma água de reuso, mas pelo menos já aliviaria um pouco essa questão. Essa dificuldade que é a grande dificuldade, com certeza. É a maior dificuldade que ele tem, ele não tem uma água potável, não tem nada. Deixa eu falar sobre um projeto muito interessante, que é esse projeto da Bicicloteca. O senhor era semi-analfabeto quando chegou aqui e acabou criando esse projeto que numa bicicleta leva livros aí para essa população de rua. Como é que esse projeto começou e esse projeto está funcionando até hoje? Sim. Esse projeto começou assim, o primeiro ofício que eu fiz como presidente do movimento, encaminhei à Secretaria de Assistência Social. Eu me deparei com uma das funcionárias do Poder Público, mandou um bilhetezinho para mim, dizendo, primeiro eu tinha que aprender a escrever, depois mandar ofício. Aí eu, como sou um camarada muito educado, mandei dizer para ela, primeiro ela tinha que trocar a ferradura para depois dar a patada. Né? Aí procurei as bibliotecas para começar a ler. Só que o morador de rua, ele tem 3 coisas que são amigos inseparáveis dele. O cachorro, a Bíblia e a cachaça. E eu tinha minha mochila, onde eu carregava minhas cobertas, onde o morador de rua carrega a coberta, a roupa, porque a nossa casa é a nossa mochila. Nós chamamos nosso galo porque temos que ficar acordado com medo que alguém roube. Vigiando o tempo todo. Isso. Então, eu chegava, quando eu me sentava, ninguém queria estar sentado perto do morador de rua. Por mais que eu tivesse de roupa trocada, banho tomado, o pessoal não queria sentar. Sabia que era um morador de rua, se levantava da mesa pelo preconceito. Eu não podia retirar um livro porque tinha que ter comprovante de residência. Eu não tinha comprovante de residência. Então eu pensei, por que não levar o livro às pessoas? Sem essa burocracia, sem nada de chegar e dar o livro para que todo mundo tenha direito à leitura. Porque o que eu estava querendo, nada mais, nada menos, era ler. Era aperfeiçoar meu conhecimento. Então, aí começou a minha ideia. Eu fiz um projeto, entreguei em várias secretarias do município e do estado e não tive sucesso. Como eu comecei a me infiltrar em tudo que foi movimentos que tinha na cidade de São Paulo, eu comecei a fazer parte da Agenda 21. Fazendo parte da Agenda 21, eu fui convidado para plantar uma árvore em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Chegando lá, conheci um
um camarada que estava junto com o Eduardo Jorge, que nessa época ele era secretário de Meio Ambiente. Aí eu disse para ele, eu disse para o Eduardo, Eduardo, é aquele projeto que eu dei, ele disse, olha, nós não temos como implantar. Aí o rapaz disse, o que é que é? Eu digo, eu queria levar livro numa bicicleta. Ele, não, eu trabalho na mobilidade verde. Você pode me mandar o projeto? Eu mandei o projeto para ele. Aí ele mandou dizer, olha, eu mandei fazer a bicicloteca, ela está na Biblioteca Mário de Andrade, vai ser inaugurada ali, vai ser entregue para você, para que você possa implementar. Agora, e assim surgiu. Como que é o controle? Porque as pessoas numa biblioteca, elas pegam o livro e devolvem o livro. Os moradores de rua devolvem o livro? 99,9% devolvem. Bom, essa média é bem maior do que uma biblioteca normal. Do que uma biblioteca normal. É. Eu digo que o nosso projeto ele foi tão abraçado, não só pelo morador de rua, mas pela população em geral, porque hoje em dia tem advogados que vão lá retirar livro, tem juízes, tudo que vão retirar livro, professores. Porque o meu objetivo, quando eu disse, foi fazer o livro circular. Claro. Então o camarada chega e pergunta, como é o seu nome? Ele pode ser Paulo e dizer, meu nome é José, eu vou escrever José. Uhum. Vou escrever que ele levou um livro. Eu tenho uma média de quantos livros é retirado por dia, por semana, por mês e por ano. E quantos livros mais ou menos são retirados por dia? Olha, dependendo da região que está, por exemplo, na Praça da Sé, uma média de 50 a 70 livros por dia. Bastante livros. Essa é a média que é retirada. Desses 70, 80, 30% é moradores de rua que leva para ali. E o interessante é que, às vezes, a gente está fazendo uma caminhada com a bicicloteca, ele chega, eu peguei esse livro, eu já li, vim devolver. Outros, olha, eu vou devolver o livro porque o tempo está para a chuva, senão vai molhar. Hoje, nós temos 28 biciclotecas, né? Não só aqui na São Paulo, como Grande São Paulo, e fora de São Paulo também. Então, o controle é feito dessa maneira. A gente sabe quantos livros são entregues e quantos livros são devolvidos, né? Porque no livro está um carimbo dizendo, esse livro não poderá ser vendido. Após sua leitura, ou doe para outra pessoa que estiver interessada em ler, ou devolva para a bicicloteca para que eu tenha. Bem comum de como acontece numa biblioteca e o seu nível de retorno está bem maior do que de uma biblioteca comum. Bem maior. O que eu percebo é que quando o senhor fala para mim dos resultados do projeto, o seu olho se enche de lágrimas, brilha. Esses livros têm feito diferença, a leitura tem feito diferença para os moradores de rua, e eu pergunto até, esse processo do senhor com a leitura fez muita diferença para a sua vida também? Não só para os moradores de rua, como para a minha. A minha começou com um livro chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell. Foi o primeiro livro que eu li, eu botei na minha cabeça, eu digo, se os animais irracionais conseguiram fazer uma revolução, como nós, animais racionais, não conseguiremos. Então, foi esse o primeiro livro que eu li e, mediante isso, eu resolvi fazer essa questão. O segundo livro, que eu até aconselho ler esses dois, que é a Revolução do Bicho, e o outro, A Droga da Obediência, que foi um livro marcante também. E eu tenho notado que muitos moradores de rua, depois que saiu a bicicloteca, começaram a pegar, começaram a se interessar pela leitura e começaram até a mudar a sua vida. A gente tem um olhar muito diferenciado com quem mora nas ruas. Acho que a palavra seria, a gente tem um olhar marginalizado com quem mora nas ruas. É possível viver com dignidade na rua? As pessoas que estão lá, elas estão, não porque elas decidiram estar muitas vezes, mas realmente por uma situação temporária e não conseguem morar num outro lugar nesse momento? Olha, eu vou dizer, para a gente entender a questão da população de rua, primeiro precisa entender as categorias de pessoas em situação de rua. Uhum. Porque geralmente se fala em morador de rua. Eu digo sempre, não existe morador de rua. Se ele morasse na rua, o carro passava por cima, ele estava lascado. Tem morador debaixo de viaduto, de calçada, de marquise, isso aí. Né? Bom, mas esses chamados moradores de rua é aqueles camaradas que, de momento, eu digo de momento pelo seguinte, hoje em São Paulo são 22.900 moradores de rua e nós temos 10 mil leitos oferecido pelo Estado. Uhum. Então há uma carência muito grande de leito. Uhum. Eles não estão na rua porque eles querem, estão porque eles não conseguem um pernoite no albergue, eles não conseguem uma cama para dormir no albergue. Né? Às vezes diz, o morador de rua, ele defeca nas calçadas, urina. Não temos banheiro público na cidade de São Paulo. Uma metrópole como São Paulo não tem banheiro nem para o cidadão que sai daqui para ir para lá, quanto mais para o morador de rua. Então ele vai fazer onde? Nas calças? Ele tem que usar alguma maneira de fazer.
Então tem esse morador de rua, tem a pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua, ela mora em albergues, abrigos, hotéis sociais, moradia provisórias, cortiços e ocupações. Porque uma hora de uma enchente, de um incêndio, uma coisa, ela termina indo para a rua. Tem o chamado trecheiro. Trecheiro é aquele que hoje está aqui, amanhã está no Rio, depois está na Bahia, depois está de volta, que ele passa no trecho, vendendo artesanato, vendendo pintura, essas coisas assim. E nós temos uma categoria que o morador de rua detesta, que a polícia não tem como dar solução, porque no meio da polícia também tem esses camaradas, são os escondidinhos. Pessoa travestida, morador de rua que vai fazer tráfico, roubo e ameaçar os outros. São essas as categorias. Então, são essas as categorias. Então, a gente entendendo essas categorias, a gente vai entender a situação da população de rua. Existe morador de rua que possa viver com dignidade na rua? Tem. Tem moradores de rua que moram embaixo de um viaduto, ele consegue varrer embaixo do viaduto, ele consegue lavar embaixo do viaduto, ele consegue organizar, ter uma mesinha com uma florzinha, ter seus troços, fazer sua comida bem temperada. Ele tem essa maneira, né? E uma coisa que muita gente pensa que, morador de rua é drogado. Não. Morador de rua não é drogado. Os drogadiços, os dependentes químicos, é um. O morador de rua ele tem uma dependência química maior que a cachaça, que é aquela droga legalizada. Não existe, né? Existe o uso de bebidas e existe o uso de drogas entre os moradores de rua, mas isso não define o morador de rua. Não. O morador de rua é muito além disso. Robson, eu quero agradecer a sua participação, quero parabenizar mais uma vez pelo projeto. O senhor escolheu levar cultura para transformar a vida das pessoas e acho que essa é uma grande iniciativa. Parabéns, foi um prazer ter te conhecido e conhecido esse projeto. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo. Na volta, os apresentadores de um programa que fez história na televisão brasileira. Eles batem um papo com a gente, não sai daí, o Identidade Geral volta já.